Comunidade que Cristo está criando no mundo atualmente para a manifestação da sua glória. Essa é a cultura do Evangelho. Obviamente, pagamos um preço por entregar a vida a uma comunidade real. Perdemos um pouco do nosso espaço, tempo e liberdade de fazermos conforme nos agrada. Mas a Bíblia diz que devemos nos submeter uns aos outros, em Efésios 5:21. Isso exige que nos ajustemos, que nos adaptemos, sempre em busca de um ganho mútuo. Então, fazemos parte de uma comunidade agregada, não é? Não podemos viver sem ser em comunidade. Irmãos, a gente vê aqui que Deus, Ele quer ter o quê? Um relacionamento conosco. Ele quer fazer parte do nosso convívio. A gente vê isso desde sempre, desde que tivemos a criação. O que Deus fazia lá no início da criação? Todo dia Ele vinha para estar com quem? Com o homem. Então, Ele quer ter essa proximidade conosco, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Então, nós podemos ver aqui em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Deus, Ele quer estar conosco, Ele quer fazer parte da nossa vida, do nosso convívio, Ele quer se relacionar conosco. Mas não é um relacionamento de qualquer forma. É impossível a gente amar sozinho. É impossível pensar na prática do amor sem pensar em uma comunidade, em uma unidade com os irmãos. Agora nós vamos ver a doutrina do amor, né? Que essa doutrina vai nos ensinar. Agora vamos tratar da cultura para a igreja a partir de Efésios 5:25, parte B, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Cristo morreu e nos salvou individualmente, mas na visão da igreja como um todo, você foi salvo para a igreja, você não foi salvo para você mesmo. A gente foi salvo para viver em comunidade, para fazer parte de um rebanho, não é? Mas sendo essa comunidade dos salvos, todos pecadores e miseráveis que somos, porque Cristo morreu por nós, não é? A gente se pergunta, então por que Cristo morreu por nós? Qual o sentido, né? Para sermos o quê? Santificados e purificados. Nós precisávamos dessa purificação, que só Cristo poderia nos dar, né? E nós estávamos separados dele, né? Mas cada um de nós foi comprado por preço de sangue. Não somos mais autônomos, não vivemos mais desamparados, somos propriedade de Cristo, né? Pertencemos a Ele. Não é o contrário, nós pertencemos a Ele, não é Ele que nos pertence. E dessa forma, de que modo Cristo purifica a sua noiva? Como é essa purificação? Como se dá essa purificação do nosso viver, né? Por meio da lavagem da água pela palavra, conforme vemos em Isaías 55, 10 a 11. Vamos ver o que diz Isaías 55, 10 a 11, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor é quem vai nos instruir. A palavra do Senhor que vai nos transformar. É a palavra do Senhor que vai nos fazer pessoas novas, com a mente renovada, transformada pelo Espírito. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, nós vemos que a palavra do Senhor é tão penetrante, mais penetrante do que espada de 2 gumes, a gente vê na Bíblia. Então ela penetra em nós, há uma mudança, não volta vazia para o Senhor.
pode não germinar naquele mesmo instante, porque nós somos imperfeitos e rebeldes, mas aquilo ali ficou guardado no seu coração. Em algum momento vai frutificar na sua vida, em algum momento você vai parar, você vai pensar, você vai lembrar, não é? Daquilo que você um dia ouviu de alguém. Porque, irmãos, eu ouvi a palavra do Senhor quando eu era criança e só frutificou na minha vida quando eu tinha 29 anos. Mas eu ouvi, uma semente foi lançada no meu coração. Eu ouvi essa palavra e eu comecei a me interessar por essa palavra, mas foi necessário um tempo para essa palavra frutificar, não é? Então, toda vez que a gente cultua a palavra do Senhor, toda vez que ela é pregada, orada e cantada, somos renovados e purificados pelo poder dessa palavra, né? Pela palavra de Deus. A questão talvez seja o seguinte: que tempo nós estamos disponibilizando na nossa vida para ouvir essa palavra, para estudar essa palavra, não é? A gente vai só num domingo, faz só um estudo de quarta-feira. Será que é o tempo necessário para que a gente possa estudar essa palavra e frutificar nas nossas vidas de uma forma mais eficaz? De uma forma que nós estejamos nos alimentando e passando de um raso leitinho para uma comida mais sólida, como o apóstolo Paulo quis levar para a igreja de Corinto? Como é que está o nosso relacionamento com essa palavra, o nosso relacionamento com Cristo? Não é? Crente que não se alimenta da palavra não é crente, né? Então a gente deve ter uma observância nisso aí. Que fruto, que nós temos feito, como nós temos estudado, que tempo nós temos dedicado ao nosso estudo? Será que eu só pego na minha Bíblia quando eu vou para a igreja dia de domingo? Ou eu tiro alguns momentos para eu estar estudando essa palavra, para eu estar me alimentando dessa palavra, para que eu passe de um simples leite para um alimento mais sólido, que vai fazer com que eu cresça espiritualmente, para a honra e glória do Senhor, porque esse tipo de relacionamento mais profundo e que o Senhor quer ter conosco, o Senhor quer ter um relacionamento raso conosco, Ele quer ter um relacionamento profundo, e eu só vou ter esse relacionamento profundo a partir do momento que eu desenvolver isso em mim. Eu não vou me relacionar de forma profunda com quem eu não conheço, então eu preciso me aprofundar para eu conhecer mais, não é? Para eu conhecer mais desse evangelho, para que a igreja ela vai se solidificar, ela vai frutificar mais a partir do momento que há um conhecimento melhor entre os seus membros, há um conhecimento melhor entre os membros da igreja, né? Entre nós. E a sã doutrina, irmãos, ela nos indica um caminho de purificação. Essa doutrina do Senhor, essa doutrina que é santa, que edifica as nossas vidas, ela que nos purifica dos nossos pecados, ela que nos leva à santidade, não é? Ela que nos indica o caminho para a gente amar, ela vai nos dar o caminho do amor, porque Deus é amor. Então, não é possível amarmos verdadeiramente enquanto produzimos frutos da carne, não é? Porque o amor, ele é fruto do Espírito de Deus. Então, enquanto eu tiver, mesmo sendo um crente, mas eu ainda não cresci espiritualmente, eu ainda estou praticando as coisas velhas da minha vida, como é que eu vou crescer? Como é que o Espírito Santo vai crescer em mim? Né? Por isso, precisamos confiar que Cristo nos tornará santo. É Cristo que vai nos tornar santo. Em meio a tantos defeitos e tantos pecados que temos, Deus nos transformará. Basta a gente crer no poder do Evangelho, nesse poder de Evangelho transformador, não é? E o Evangelho, irmãos, aqui no nosso terceiro ponto, ele é para todas as coisas.
não é? O Evangelho precisa renovar a igreja, mas para que isso aconteça, Deus vai fazer todas as coisas novas. É o Senhor que vai fazer as coisas novas na nossa vida. Em Apocalipse 21, todas as coisas serão feitas novas. Veja bem o que diz, irmãos, Apocalipse 21. Vamos pegar a nossa Bíblia. Eu gosto sempre, irmãos, apesar de às vezes eu escrever para ser mais dinâmico, mas eu gosto de ler na Bíblia, né? Que dá assim uma veracidade para aquilo que você está lendo, porque você está constatando na Bíblia, não é só algo que eu falei. Então eu convido os irmãos a pegar a Bíblia, abrir em Apocalipse, a gente vai ler de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que eu faço nova todas as coisas. O nosso renovo, ele vem do Senhor, não é? Ele vem para nos limpar, para nos trazer luz, porque no meio do Senhor não existe trevas. Deus é a luz. Nós, espelhados nele, nos tornamos luz aqui neste mundo. A igreja do Senhor, ela precisa brilhar, ela precisa resplandecer, não é? E apresentando o Evangelho, de que forma a gente vai apresentar esse Evangelho na nossa igreja? Como membros, não é? Qual é o Evangelho que a gente tem que anunciar, que a gente tem que aprender, que a gente tem que vivenciar como igreja? Mas de todas as formas que podemos fazer, não há mais claro o testemunho de que aquele que é vivido, né? Daquele que é vivido por nós. Nós precisamos viver como igreja de Cristo, santa e imaculada. Esse evangelho precisa ser visto na nossa vida. Nós temos que ter essa vivência. Como é que alguém vai olhar para mim, identificar Cristo na minha vida, se o que eu faço não condiz com o Evangelho? Como é que eu vou ser reconhecida como igreja, se as coisas que eu faço não condiz com o Evangelho? Eu não vou ser reconhecida como igreja, não é? Eu não vou ser reconhecida como uma igreja sem mácula. A gente tem que viver o Evangelho em nossas vidas, para a gente fazer a diferença, para a gente ser luz em meio às trevas, para que a luz em nós, que Cristo brilhe através das nossas vidas, e as pessoas possam olhar para nós e querer viver esse Evangelho também. São as relações humanas que revelam com maior clareza, irmãos, a mensagem do Evangelho. É o que a gente faz. Sabe quando a pessoa diz assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Será que isso funciona? Será que se você ensinar o seu filho dessa forma, ele vai fazer? Irmãos, cientificamente já é comprovado que os filhos se espelham no que o pai faz e não no que o pai fala, não é? E a gente tem que ter esse mesmo comportamento no nosso viver na igreja, não é? Como membros da igreja, como uma igreja comprometida com o Evangelho. Então, como pessoa, a gente tem que ter esse modo de viver, e na igreja também nós temos que desenvolver como igreja, como um todo, que está ali para aprender mais do Senhor. É necessário que o Evangelho lhe seja apresentado sobre diversas exposições
de Gênesis e Apocalipse. A gente tem que anunciar esse evangelho, não é? É necessário que as pessoas se sintam seguras em relação à salvação, ao perdão dos pecados, que inevitavelmente vão ocorrer. Por fim, é necessário que haja tempo para reflexão em relação à vida. Somos extremamente complexos, irmãos, e mudamos, e temos mudanças no nosso viver. A gente tem que refletir sobre esse evangelho, né? As mudanças não ocorrem de um dia para o outro nas nossas vidas, mas é necessário que haja um interesse, não é? A palavra do Senhor, ela vem para a gente como um alimento. O Senhor disse: eu sou o pão que desceu do céu, não é? A gente quem tem que se alimentar desse pão. Eu tenho que comer esse pão todos os dias. Irmãos, se eu parar de comer, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar o quê? Fraca. Então, para eu ficar forte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me alimentar. Se eu comer qualquer tipo de alimento, eu vou estar alimentada? Não. Se eu comer um alimento errado, eu vou ter colesterol alto, eu vou ter diabetes, eu vou desenvolver uma série de doenças, não é? Então, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Como membro, como parte do corpo de Cristo, eu tenho que me alimentar daquilo que vem do Senhor, do pão do céu, não é? Não é do pão da terra, da televisão, de tantas outras coisas que a gente ocupa o nosso tempo, com tantas coisas, mas não estamos nos alimentando do pão do céu, não é? Por fim, toda comunidade deve possuir uma liderança pautada, chamada por Deus. A liderança da nossa igreja, ela precisa estar ali como um mordomo fiel, não é? Pregador do evangelho, anunciador do evangelho, conhecedor do evangelho, vivendo o evangelho. Sabe, irmãos, que a gente estudou ali que um sem o outro não funciona? A gente tem que fazer funcionar, não é? Nós vimos lá no início que um precisa do outro. Então a gente tem que viver o evangelho e anunciar o evangelho. Tem que ter a prática, não é? A praxis. Então nós temos que vivenciar isso nas nossas vidas. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente estudou, porque se eu só estudar e não ter a prática, eu não vou desenvolver, eu não vou crescer, eu não vou aprimorar aquilo que eu aprendi, eu não vou colocar em prática. Eu tenho que praticar para poder desenvolver, não é? Como tudo que nós fazemos na nossa vida tem um preço, não é? Tudo que nós fazemos, a gente tem que ter uma escolha, a gente tem que colocar um preço a pagar por aquilo ali. Se você vende uma propriedade, você não coloca um preço nela? É só um exemplo, tá, irmãos? Para que a gente possa entender o que é importante para a gente. Eu estou disposta a pagar o quê pelo evangelho? Para viver esse evangelho, para abrir mão das coisas que não me fazem bem, mas que a minha carne gosta. Então eu tenho que ver um preço justo. Que preço é esse? Quanto eu daria para viver o evangelho, não é? Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, vamos ler aqui uma passagem da Bíblia que está em Gálatas 2, 11 a 14, eu deixei separado já aqui por conta da dinâmica do estudo. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularem com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho,
Nós lemos aqui o Gálatas 2, de 11 a 14, parte A. Não é? Que conclusão a gente pode ver que o Paulo tirou do restante do texto, né? Ele repreendeu a Pedro, não é? Pelo que ele estava fazendo, por ter cedido às manifestações humanas em favor da palavra de Deus, em desfavor da palavra de Deus, né? Ali ele se sentiu pressionado, porque ele era judeu. E aqueles costumes, irmãos, estavam entranhados nele, né? E quando ele se viu ali confrontado, ele recuou. Ele recuou, não é? Quando ele estava sozinho com os gentios, ele tinha uma postura. Quando os judeus chegavam, ele tinha outra postura. Ele não manteve a postura dele, ele fraquejou, não é? E Paulo foi lá e repreendeu a Pedro, não é? Disse assim: que postura é essa? Como pode isso? Não é? A gente tem que saber que o processo natural do homem é decair. Nós somos decadentes, né? Mas somente por Deus, por meio da palavra de Deus, a gente pode ter salvação. A gente não pode confiar 100% no homem, porque o homem é falho, mas nós podemos confiar no Senhor, não é? Ele que tem o poder para nos salvar. Quando eu estava desenvolvendo aqui esse estudo, irmãos, eu lembrei de um hino muito lindo, que fala exatamente sobre isso, que Cristo, ele tem poder para nos salvar, né? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Que lindo, não é, irmãos? Que outra pessoa tem esse poder, não é? E que preço a gente pode ver aqui que Jesus pagou. Jesus pagou um alto preço, está descrito aqui no hino. Que ele é o autor da salvação, não é? Pela morte ele venceu, então ele pagou um alto preço, irmãos, para que nós pudéssemos ter essa redenção nas nossas vidas, não é? E que preço eu tenho que pagar? O que eu estou disposta a renunciar por amor a Cristo? Porque ele fala, aquele que não negar a si mesmo, não pode ser meu servo, não pode me seguir. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós temos negado a nós mesmos para fazer a vontade de Deus? Deus realmente tem sido o centro das nossas vidas? É uma coisa que nós temos que pensar, né? Prosseguindo aqui, irmãos, nós vamos ver qual preço que precisa ser pago para que vivamos o Evangelho. Para que a cultura do Evangelho esteja em nossa igreja. O que a gente está disposto a fazer para desenvolver essa cultura no nosso viver e para desenvolver essa cultura na nossa igreja? Para quando as pessoas irem à nossa igreja, se sentirem acolhidas, verem ali a diferença no nosso comportamento. A primeira coisa que precisamos considerar é que certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os homens. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, não é? Isso está em 1 Coríntios 1,18. E isso é verdade, irmãos. Se a gente quando fala do amor de Deus para as pessoas, que Cristo morreu, que Deus é o Criador do céu e da terra, de Adão e Eva, tem muita gente que fala, nossa, você acredita nisso? É fantasioso para muitas pessoas. Para quem não conhece, para quem não tem uma vida de intimidade com o Senhor, é fantasioso, é loucura. É loucura você morrer por alguém que só fez o que era ruim, que só fez o mal. É loucura. Você morreria? Não é? A gente tem que ver que é difícil de compreender. Mas Cristo, ele fez isso. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos o que? Pecadores. Entretanto, é na palavra de Deus que encontramos poder, porque a fé vem pela pregação. E a pregação de quê?
Da palavra de Cristo. Romanos 10:17 nos diz isso. Precisamos ter fé, irmãos, que seremos melhores, que podemos ser melhores e vamos alcançar a imagem da perfeição de Cristo. Mas esta fé dá-se somente através do estudo da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. O primeiro preço que a gente tem que pagar é qual? O sacrifício, não é? O que nós estamos dispostos a sacrificar para alcançar o poder de Deus. A gente precisa estudar mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa cantar mais a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você estudou a palavra de Deus? Que foi tocado por uma mensagem ao ponto de recitá-la em oração? Quando foi que você analisou criticamente uma música para saber quem é que estava adorando? A gente tem que parar, irmãos, para fazer esse tipo de análise. Quando nós fazemos essa análise, nós estamos estudando, nós estamos nos aprofundando, nós estamos criando um relacionamento com Deus. Eu estou deixando de fazer alguma coisa para fazer algo que vai edificar a minha vida, para me alimentar. Assim como eu preciso de comida para viver, o meu espírito precisa estar alimentado na presença de Deus, para que eu possa resistir ao pecado. Eu preciso estar com a minha fé alicerçada. A gente vê aqui também, irmãos, que o segundo que a gente precisa fazer, além do sacrifício, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter coragem, não é? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8:35. Então, as decisões e escolha que você faz são pautadas em quê? Como já perguntei. Para você conseguir o seu emprego, um namorado, uma amizade, estudo, não é? Você tem feito o quê? O que tem se tornado o centro da tua vida? Se lá no teu emprego você tiver que fazer uma escolha entre Deus e o teu emprego, qual vai ser a tua decisão? Você vai ter coragem de manter-se firme? Você vai ter coragem de desistir de uma amizade ou vai deixar se influenciar por ela? Você vai ter coragem de abrir mão de alguma coisa, de um namorado, de um casamento, por causa de um amor a Deus? O que tem que se tornar do centro da tua vida? Porque se você não é capaz de abrir mão dessas coisas por amor a Cristo, essas coisas são o centro da sua vida. Não é? E por último, irmãos, o preço a ser pago: todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16:14. Como têm sido os seus atos? Como é que você está fazendo nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja na sua casa, com seu esposo, com seus filhos? Que tipo de relacionamento você está tendo? Seja fora, que a palavra do Senhor diz que é muito fácil a gente amar aquele que nos ama, né? Muito fácil a gente cuidar da nossa família, apesar de todas as dificuldades. Mas existe uma forma que eu também tenho que fazer isso. Eu estou fazendo isso com amor? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou desenvolvendo esse lado? Eu estou aprendendo o que Cristo me ensinou? Eu estou seguindo o exemplo de Cristo ao ensinar alguém, a orientar alguém, a corrigir alguém? Eu faço isso com amor? Ou eu faço com soberba? Ou eu faço com raiva? Como é que está sendo o meu procedimento?
Na medida que conhecemos, irmãos, a doutrina, nos tornamos doutrinados e pronto, não é? E vamos fazer segundo o Evangelho de Deus, em amor para com Ele e para com o próximo. O que Jesus, que Deus nos orienta? Que nós devemos fazer o quê? Qual o segundo maior mandamento? É amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente for parar para pensar, a gente vive para o próximo. A gente não vive para a gente. Cristo esteve aqui para quê? Para servir. Servir Ele mesmo? Não. Ele nos ensinou a servir as outras pessoas. O problema, irmãos, é que muitas vezes, não é? A gente se torna assim, sem limite. Tem algo na revista que eu coloquei aqui que eu gostaria de ler para os irmãos, porque eu achei tão profundo, fala o seguinte: o problema é que muitas vezes nós somos embarreirados pelos limites de quem há de ser o próximo. Dizer que é todo mundo se torna tão vago que não amamos ninguém. E o próximo, que deveria ser aquele que está do seu lado, se torna aquele que está do outro lado, da outra galáxia. E a ninguém estamos amando, não é? A gente está tão preocupado em quem a gente vai servir, porque a gente só quer servir a família. Eu só quero servir o meu filho, eu só quero servir o meu marido. Quando vem uma pessoa que é um estranho, essa pessoa não é o meu próximo, então não vou servir ela. Foi isso que Jesus nos ensinou, não é? Naquela parábola do... Como é o nome do homem, Jesus, que estava na beira do caminho. Foi isso que ele nos ensinou? Do bom samaritano? Não. O bom samaritano, ele ajudou quem ele não conhecia. Não era ninguém para ele, não era ninguém perto dele, ele não sabia quem era, mas ele ajudou aquele que estava precisando. E o que está precisando, este é o seu próximo. Esse é quem você deve amar. Esse é quem você deve ajudar. Não é? Aí continua aqui, vamos ser mais precisos. Como está o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos e com o seu companheiro? E agora com a família de Cristo? Qual foi a última pessoa que você teve problema na igreja e como está agora? Você já pediu perdão para alguém que magoou você ou vice-versa lá na igreja? Você desenvolveu esse laço de amor com a pessoa? Como você tem resolvido as diferenças que têm ocorrido na sua vida? Aprofundemos mais as diferenças, né? Como é que está isso? Como é que está esse nível de relacionamento na sua vida? Para a gente amar, irmãos, a gente tem que amar de uma forma profunda, de uma forma que o amor de Deus invada o meu coração e eu comece a olhar o meu próximo com os olhos de Deus. Assim como um dia Deus olhou para mim, quando eu estava lá, pecadora, arruinada nos meus pecados, Deus teve misericórdia de mim, Deus me amou, Deus foi lá, me resgatou, me juntou, me limpou, me purificou. É dessa mesma forma que a gente tem que praticar o nosso amor. Para concluir, irmãos, para fazer um resumo do nosso estudo, a gente tem visto tantas coisas acontecerem, não é? A gente nunca teve tão ciente de tantas informações em todas as áreas de conhecimento. A todo instante o fluxo de informação está aí nos meios de comunicação. São tantos que a gente não dá conta nem de ver todos. Mas, contudo, uma coisa é certa, a gente vê só notícia ruim. A gente vê sobre morte, sobre corrupção, sobre crime, sobre tudo aquilo, não é? Que achamos que não é coisa boa. Tudo aquilo que nos desvirtua, que foge do padrão daquilo que é uma virtude para a igreja. Mas a gente tem um outro lado, né?
nós temos uma boa notícia. E quem é essa boa notícia? É um Deus esplendoroso, majestoso, glorioso, não é? É o evangelho da salvação que nós temos através de Cristo, do corpo de Cristo, da sua igreja, porque nós fazemos parte desse corpo, dessa igreja. É tão maravilhoso quando o apóstolo compara com o corpo, a igreja com o corpo, porque se te falta um membro do seu corpo, se você sente falta, se você bater o seu dedinho midinho, nossa, que dor. Quer ver se for do pé, né, irmão, lá na flechinha da porta, nossa, chega a dói lá no coração. Então, é da mesma forma, irmão, se tem um irmão que precisa de mim, ele está sofrendo, o corpo vai estar sofrendo junto com ele. É assim que tem que ser o relacionamento da igreja. Porque nós fazemos parte de um só corpo, nós temos que nos compadecer com o sofrimento do outro, nós temos que alegrarmos com a alegria do outro, nós temos que nos ajudar,